Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marco, mais uma vez aqui trazendo mais algum vídeo para o canal do Pensante. Hoje a gente vai falar sobre supermercado, a minha traumática experiência. Então, foi numa época que eu tinha meu primeiro emprego, então por alguma razão foi bom pra caramba e por outras também foi ruim. Quero considerar aqui algumas coisas iniciais sobre trabalhar em mercado, muita gente reclama. Só que aqui está o meu viés, tá? Minha perspectiva sobre trabalhar em mercado foi a minha experiência. No começo, todo mundo passa por isso. Ou seja, no começo, quando você é jovem, todo mundo tem um subemprego, ou tem alguma coisa que não gosta de fazer, ou um emprego que, sei lá, que é show de fábrica. Não que há demérito nisso, lógico. Só que quando você começa em empregos mais básicos, né? E eu entendo isso, tá? E eu espero que não me julguem nesse vídeo, porque eu entendo que no começo, quando você é jovem, você começa em empregos bem básicos mesmo, tá? Ter um emprego é melhor do que não ter. Eu tenho ciência disso, tá? Às vezes alguém vai nos comentários falar que eu estava reclamando porque eu tinha um emprego, tanta gente que não tem, mas não é essa a questão do vídeo, tá bom? Nem todas as experiências vão ser ruins, ou seja, a minha foi relativamente ruim, muito ruim mesmo, mas nem todas as experiências em supermercados, depende de onde você trabalha, então pode ser bom, pode ser ruim, pode ser mais ou menos, não fazer tanta diferença na sua vida. Funções básicas vão sofrer mais, isso daqui é óbvio, tá? Funções básicas, pessoas que trabalham como repositores, trabalham, sei lá, em supermercados, né? Em algumas fábricas, show de fábrica, ou seja, vão pegar mais pesos. Isso daqui eu entendo, tá? Quando você se forma, quando você tem mais formação, mais qualificação, menos pesado vai ser seu trabalho no serviço braçal. Pode ser que no serviço mental, para forçar o psicológico, pode ser assim que você tenha que forçar bastante, porque você tem que pensar, tem que resolver situações. Só que funções básicas em termos físicos, elas vão sofrer bem mais mesmo. Eu entendo tudo isso. Então vamos lá, trabalhar em mercado é minha traumática experiência. A escala, cara, é horrível. Realmente o povo fala que a escala é horrível e realmente é. Por quê? Eu já cheguei a trabalhar 4 domingos seguidos, fora os feriados, tá? Então, no feriado, não era obrigado a trabalhar, só que tinha uma pressão lá dentro que você tinha que ir trabalhar, porque senão, de certa forma, você era perseguido. Se você pedisse algum favor, pedisse alguma coisa para algum encarregado, ele poderia simplesmente falar não porque você não veio trabalhar no feriado. Então, dependendo do encarregado, você se ferrava bastante. Não tinha flexibilidade alguma, ou seja, tinha vez que, sei lá, você bateu o ponto 1 hora mais tarde porque teve um imprevisto, você não poderia bater 1 hora mais tarde na hora de sair. Então, a flexibilidade era horrível nessas questões. Se você falasse que precisava levar alguém no médico ou alguma coisa parecida, era bem difícil você conseguir alguma coisa lá dentro do RH, por exemplo. O pior era quando tinha a escala que entrava 1 hora e meia mais cedo para folgar 2 dias na semana, ou seja, todo mês tinha essa escala. Eu odiava, porque eu sempre ou saía 1 hora e meia mais tarde, ou entrava 1 hora e meia mais cedo. Isso aqui, cara, desgastava muito, porque você dormia, já acordava e já ia trabalhar. Tudo bem que você folgava 2 dias na semana, só que isso daqui é exaustivo, é muito cansativo para você fazer durante a semana. Então não sobra para você fazer praticamente nada durante a semana na sua casa. Não descansava direito, como eu disse, trabalhava 6 por 1. E o dia que eu folgava 2 dias na semana, no dia que eu estava em casa, não queria fazer nada. Por quê? Porque eu já estava tão exausto que já não dava vontade nem de fazer nada em casa. Então, eu sei que a maioria dos brasileiros trabalha assim, tá bom? Só que, infelizmente, essa é a realidade de muitos, tá? Então, por isso que muita gente reclama de trabalhar em mercado, porque é muito difícil mesmo nessa questão da escala 6 por 1. Muito, mas muito maçante. Clientela chata. Pessoas de todos os jeitos, de todos os tipos, eu tinha que atender. Para quem não sabe, eu era um repositor de loja. Então, isso daqui já não era a minha função atender pessoas, mas as pessoas me perguntavam onde eram as coisas. Só que teve um dia que um cliente queria me agredir porque não havia produto no estoque, ou seja, ele pediu, que eu me lembro, o Gatorade. Só que eu falei que não tinha, porque eu constei no estoque e aí tinha apenas um em toda a loja. Então, você não ia caçar apenas
um frasco de Gatorade em toda a loja. Então a gente já falava que não tinha. E aí o cara queria me agredir, correu atrás de mim, eu tive que correr dele, porque simplesmente ele queria o Gatorade e não tinha na loja. Olha, cara, é muito sem noção. Pessoa sem noção alguma, então derramava as coisas, nem avisava, quebrava. Às vezes a pessoa pedia alguma informação e depois sumia, sei lá. Então tem pessoas que reclamavam por pouca coisa, xingavam a gente recebia o turno de outra pessoa e a pessoa deixava bagunçado e as pessoas vinham descontar na gente. Então é muito complicado, cara, mexer com pessoas, clientela chata, era horrível mexer com isso. Mexer com pessoas é muito difícil. Se você mexe com pessoas em questão de atendimento ao público, principalmente com pessoas ignorantes, você é um guerreiro ou uma guerreira, porque olha, é maçante. Fazer funções que não eram minhas, ou seja, existia muito desvio de função lá. Realmente é um desvio descarado mesmo. Fazer algo que era para outra pessoa fazer. Normalmente era algo que ninguém queria fazer, ou seja, o cara simplesmente sumiu, a pessoa que era para fazer aquilo, e aí sobrava para quê? Pro cara que tava, o primeiro cara que sobrava na frente. E o besta ia lá e fazia. Então, cara, tinha muito disso. Por exemplo, eu era repositor de loja, só que já me levaram para descarregar lá dentro do depósito. Então, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, sendo que eu era para estar apenas abastecendo a loja e verificando os produtos, se estavam vencidos ou não. E então, isso era muito, cara, desgastante pra caramba, porque o pessoal que não queria trabalhar sumiam e aí sobravam pra gente. Então isso era ruim mesmo. Ganhava pouco, na época, R$ 900 líquido. E eu acho que era 1.200 e pouco ah, o salário na época. O salário mínimo na época era por aí. Ou seja, eu trabalhava o mês inteiro, me desgastava, para no final do mês ganhar R$ 900 líquido. Era horrível. Isso aí, cara, isso aqui não dá nem para viver, cara. Se você não tiver na casa dos seus pais, se você ganhar R$ 900, não dá nem para pagar o aluguel, porque o aluguel hoje em dia tá o quê? 800, R$ 900. Então isso daqui não dá nem para uma pessoa sequer se manter. Se a pessoa tentar se manter com isso aqui, ela faltava alguma coisa dentro de casa. Como eu disse no começo, não ter um trabalho. Então, mas mesmo assim, era um salário muito pouco. É uma função básica? É uma função básica, só que isso aqui não dá para viver, tá? Tudo bem que tem um monte de questões socioeconômicas aí no Brasil. Colegas de trabalho, cara, entrava todos os tipos de pessoas também. Puxa-saco sempre se dava bem. Eu lembro que teve um puxa-saco que ele conseguiu subir de cargo porque ele sempre ia lá conversar com o pessoal que era maior e tudo mais, era encarregado, tinha intimidade. É uma pessoa que tem um gingado social muito bom e era um verdadeiro puxa-saco. Só que realmente ele conseguiu, tá? Ele sempre dizia que não puxa saco, que não puxa saco, não puxa carroça. Então ele conseguiu um cargo bem legal lá dentro lá. Era todo tipo de pessoa, mas a maioria era bem tóxica. Ou seja, existia pessoas boas, sim, é claro, só que a maioria, cara, era pessoas que sempre jogavam picuinha, sempre pessoa querendo brigar, sempre querendo causar alguma briguinha, não querendo realmente brigar de porrada mesmo, mas sim fazendo fofoca. Cara, você pode falar que é só entre as mulheres, não era. Era até entre os homens, cara. A pessoa, você virava as costas, a pessoa falava mal de você. Eu não sei se é cultural, eu não sei se era apenas lá, só que parece que muita gente queria te derrubar, sendo que você estava no mesmo carro que ela. Nada a ver. A maioria só enrolava e se reclamasse era pior. Ou seja, você reclamava, não acontecia nada e ainda você era marcado pela outra pessoa. Alguns até agressivos. Já teve gente que brigou realmente de porrada por coisa pouca, cara. Então você tinha que tomar muito cuidado mesmo com cada pessoa que estava lá do seu lado, te olhando, vendo você trabalhar. Era muito difícil. Danificou o meu físico, então eu sei que tem gente que trabalha com servente, com pedreiro. É muito difícil esses trabalhos, porque a longo prazo você danifica bastante algumas partes do seu corpo. Só que todos os dias eu puxava pallet de quase 1.000 quilos ou mais. Então, meu joelho, cara, ficou desgastado pra caramba. Até hoje eu sinto dores no meu joelho. Teve um colega meu que, do nada, a perna dele começou a explodir as veias.
Eu não sei o que aconteceu depois disso, eu não sei o porquê aconteceu, só que era de tanta gente puxava pallets. Quem eram os maiorzão, igual eu que sou alto, puxava mais pallets. Quem era menor, o povo não colocava nem para puxar pallets. Isso aqui era um erro das pessoas mesmo, dos encarregados. Não é porque a pessoa é alta que a pessoa vai ter que puxar um monte, entendeu? Mas esse daqui realmente dificultava muito a minha vida. Descarregar e carregar caixinhas muito pesadas. Tudo bem que tem muita gente que trabalha com isso. Mas, ao longo prazo também, isso daqui do jeito que você pegava o dia todo, descarregar, você pegar um pallet e colocar um monte de caixa pesada, depois transferir para outro, também era muito desgastante. Dependendo do encarregado, você se lascava muito, porque o cara não te ajudava. Se você precisasse faltar por um motivo bem específico, mesmo que você explicava, você podia se lascar também, ou se você falasse que não ia no feriado, que era um direito seu, na verdade, não te ajudava se você precisasse dele e cobrava coisas inalcançáveis. Nossa vida, a dicção agora foi embora. Inalcançáveis. Pois bem, coisas que nem ele conseguiria fazer, ele queria que a gente entregasse para ele. Por exemplo, tinha um relatório que a gente tinha que fazer todas as segundas-feiras, por exemplo, sobre tal produto. E aí ele cobrava isso em 1 hora, sendo que eram umas 3, 4 horas para fazer isso, porque a loja era imensa, era muito grande, e às vezes a gente nem achava aquele produto para a gente marcar no relatório. Então, nem ele às vezes achava o produto. Só que toda hora era cobrando uma coisa que nem ele conseguia fazer. É claro, a maioria das coisas aqui que eu falo que não foi legal de eu trabalhar, talvez, só talvez, depende apenas das pessoas na qual eu estava trabalhando. Isso aqui pode ser que tenha acontecido, tá? Pode ser que, por eu trabalhar com pessoas muito difíceis, muito tóxicas, eu acabei realmente não gostando de trabalhar no mercado. Então, talvez seja isso também. Se fizesse tudo de forma correta, simplesmente mandava eu fazer o trabalho de quem fazia errado. Ou seja, você fazia o seu trabalho certo, colocava lá um produto corretamente na prateleira, e o seu colega não, seu colega só enrolava. E aí a pessoa te chamava para fazer o trabalho dele, o cara sumia e nunca era mandado embora. E aí nem sequer levava uma bronca, não levava. Se você não enrolasse em nenhum momento, te davam as piores tarefas. Ou seja, se você fosse um cara bom, fizesse as coisas corretas, eu falo isso porque, não querendo me gabar, só que eu fazia as coisas de forma correta, fazia as coisas no tempo correto, dava meu máximo. O problema é que eu não enrolava. E aí as pessoas me davam as tarefas mais difíceis, as mais pesadas. E se você pedisse ajuda, sei lá, para algum tipo de encarregado, você pedisse para algum colega, às vezes nem sequer te ajudavam. Isso daqui dificultava muito a minha vida lá dentro. Mas tinha uma coisa que era bom. Por quê? O que que era bom? A comida. Apenas a comida era boa lá. Disso tudo aqui que eu falei, a comida era farta, tinha até churrasco de vez em quando. Isso daqui eu não posso reclamar, eu não posso ser hipócrita, eu comia bastante. Então era muito bom ter muita comida, cara. Só que não compensava isso tudo que eu tinha de resto aqui. Não era legal. Então, essa foi a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo alguma experiência que você teve sobre supermercado, sobre você trabalhar com supermercado também. Eu acho que tem muita gente que também teve experiências parecidas e que não gostou, principalmente por causa da escala 6x1. Comenta aí nos comentários o que você achou e até o próximo vídeo.